O cálculo de variantes é a principal habilidade de um jogador de xadrez. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar um passo a passo para que você consiga calcular melhor do que 99% dos seus adversários, aplicando uma técnica para organizar o seu pensamento na hora de calcular. Para isso, eu separei aqui para você alguns exemplos tirados de partidas minhas, onde eu vou te mostrar na prática como funciona esse passo a passo. Vindo para essa primeira posição, que é a posição que você está vendo aqui no tabuleiro, onde eu estava jogando de brancas uma partida no chess.com, enfrentando aqui outro grande mestre, que é o Jumabayev, que é um forte grande mestre, tem aqui no chess.com aí os seus 2.900 e acredito que ele tem ali por volta de uns 2.600 de rating feed, e nós chegamos aí nessa posição onde eu acabei de fazer o lance Torre D1. E no próximo lance, o meu adversário ele vai cometer um grave erro na posição que perde imediatamente. Depois do lance Torre D1, ele fez aqui Dama B4, que interroga duas. Você pode ver ali que já a barrinha disparou, né? Já anuncia ali que o branco tá ganho nessa posição. E agora jogam as brancas. O que fazer? Chegou o momento de calcular, que você tem que calcular os seus lances e os lances do adversário também. E para fazer esse cálculo ser o mais preciso possível, é interessante usar de algumas técnicas. Eu vou te ensinar agora qual que é esse passo a passo para você conseguir organizar esse seu pensamento. Isso aqui que eu vou te mostrar agora, eu aprendi no Mundial Sub-16 que eu joguei, o primeiro Mundial que eu joguei, que foi na Turquia, quando um dos grandes mestres que estava ali com a equipe do Brasil, ele foi analisar uma partida minha e falou que eu calculava mal pra caramba. E daí ele me indicou um livro. E a partir desse livro que eu comecei a aprender técnicas de cálculo. E assim, o meu cálculo ele melhorou 200% depois que eu fiz esse treinamento e comecei a organizar melhor a minha forma de pensar. E o primeiro ponto, quando você vai olhar para uma posição, é fazer o que eu chamo de estudo da posição. Esse seria o primeiro passo. É onde você vai identificar os temas táticos que existem na posição. Então, por exemplo, ele fez o lance Dama B4. O que existe de tema tático? O que eu vou buscar aqui? Qual que é o motivo da combinação? Então, temas táticos são temas como, por exemplo, tema de mate, ataque descoberto, desvio, cravada, ataque duplo. Existe uma série de temas táticos. Então, o primeiro passo é conhecer esses temas táticos para você conseguir identificar no estudo da posição. Então, por exemplo, o que te chama mais a atenção quando você olha para essa posição da minha partida? Bom, aqui existe um tema de mate que, se combinar o peão em F6 com uma dama em H6, existe um tema de mate lá em G7. Mas a princípio, ele consegue se defender até. Mas por enquanto a gente não vai calcular muito, tá? Por enquanto você vai apenas identificar os temas, descobrir qual é o motivo da combinação. Mas nós já sabemos que existe esse tema de mate. Outro tema é que existe um cheque ali na oitava fileira, também com temas de mate na oitava fileira. Pode ser que em algum momento, se o preto não tiver a casa H7 disponível, pode ser que entre uma torre em D8 com cheque, assim conseguindo dar mate. Bom, fora esses temas, não existe mais nada que chame a atenção. Não tem nenhuma peça em defesa. Talvez o bispo em B7 é uma peça em defesa, mas parece difícil de explorar isso agora. Então, os temas que chamam mais a atenção estão ligados a esses temas de mate. Agora a gente vai para o segundo passo. Os temas, eles servem para te dar ideias. Então, esse estudo da posição é bem importante por isso. Agora você já tem ideias do que fazer. Daí vem o segundo passo, que é buscar lances candidatos, que são as suas opções, são aqueles lances que você vai calcular. Porque, diferente de uma máquina, um humano não consegue calcular todos os lances que existem na posição. Então, a gente vai selecionar ali alguns poucos lances, 2, 3, às vezes 4 lances, e baseado nesses lances que a gente vai começar a calcular. Então, por enquanto, nem precisa começar a calcular, você está só se organizando. Pensando nesses temas, nós temos aqui Dama H6, Torre D8 cheque. São dois lances que chamam muita atenção e são dois lances muito forçados. O que quer dizer isso, que o lance é forçado? Que a resposta do adversário, ela é forçada. Por exemplo, se eu jogo Torre D8 cheque, meu adversário é forçado aí com rei para H7. Qualquer outro lance que ele faz, né? Se ele volta a dama, por exemplo, ele está perdido. Então ele é obrigado a fazer isso.
E qual que é a vantagem de começar calculando por esse tipo de lance? Porque fica mais fácil para você calcular. Você já sabe qual é o lance do seu adversário. Então, beleza, temos dois candidatos, torre D8 cheque e dama H6. Agora vem o momento de começar a calcular. E você vai começar a calcular por aquele lance que for mais forçado. Então aqui eu vou te passar uma sequência de lances forçados para você sempre buscar esse tipo de lances nas suas partidas, tá? Então o lance mais forçado seria o cheque. O cheque é sempre o lance mais forçado. Você sempre vai dar uma atenção para esse tipo de lance. O segundo lance que é muito forçado é um lance que é troca de peça, é captura de peça. Porque geralmente o seu adversário ele tem que tomar de volta aquela peça. Um terceiro tipo de lance é um lance que ameaça mate. Então você faz um lance que ameaça mate, como por exemplo, dama H6 ameaçou mate. O seu adversário ele tem que fazer alguma coisa, senão ele leva mate no próximo. E o quarto tipo de lance é o lance que ameaça peça. Você ameaça uma peça do adversário, normalmente ele tem que defender essa peça, ele tem que tirar essa peça dali. Então esses quatro tipos de lances são lances muito forçados, então dê atenção a eles quando você for buscar os seus candidatos. Bom, agora vamos para o que interessa, a hora de calcular. Só que agora você já tem muito mais informação do que está acontecendo, é muito mais organizado o seu cálculo. E a gente começa calculando pelo lance que é cheque. Então, torre D8 cheque. O que as pretas vão fazer? É importante pensar nisso, no lance do seu adversário também. Porque se você calcula, se você só vê o seu lance, então você não está calculando, você está chutando lances. E isso é o que a maioria dos jogadores faz, tá? Então, assim, 99% dos jogadores fazem isso. Vão chutando lances e vê o que acontece. Não sei como que você faz aí nas suas partidas hoje em dia, mas a maioria faz isso. E aí acaba tendo muitas surpresas. Então, por exemplo, vamos calcular. Torre D8 cheque. Ele é obrigado a tirar o rei para H7. E aí, tem como seguir agora? Tem algum cheque, algum tema de mate, algo que eu possa explorar? E novamente você vai buscar. Existem lances forçados na posição? Porque isso de buscar lances forçados pode te ajudar bastante. Porque olha só, torre D8 cheque foi o lance que eu fiz na partida. É o lance mais forte da posição. Rei H7 forçado. Aqui o meu adversário, na verdade, depois de torre D8, ele já abandonou. Porque ele já viu que perdia imediatamente. Ele nem esperou o meu próximo lance. Mas isso acontece porque aqui tem um tema de mate na posição. Continuando com a sequência de lances forçados. Então, por exemplo, aqui rei H7, o lance é torre H8 cheque. Sacrificando a torre. Porque depois de rei H8, tem dama H6 cheque, rei G8 e agora dama G7 mate. Então uma sequência de mate toda forçada, explorando o tema ali da combinação do peão em F6 com uma dama em H6. Aqui depois de dama B4, dama H6 também é ganhador, tá? Então os dois lances funcionam. Dama H6, o único lance para ele defender é a dama F8. Parece que ele está defendendo, só que aqui é possível fazer torre D8. Então torre por B1 cheque, rei H2, e agora o preto também está perdido, porque se tomar a torre em D8, tá levando mate em G7, e não tem o que fazer, tá ameaçando mate. Então os dois lances ganham, né? A outra sequência ela só é mais rápida, né? O torre D8, torre H8, dama H6, dama G7, e já tá conseguindo dar mate. Vamos agora para um outro exemplo, então, para a gente aprofundar um pouco mais nesse método de cálculo, tá? Então eu vou abrir aqui uma outra posição, que eu tirei aqui também de uma partida minha, que eu joguei de brancas contra o Shankland, que é um grande mestre americano, né? O Shankland que é um jogador muito forte, ele já teve ali mais de 2.700 de rating feed, faz parte da equipe olímpica ali dos Estados Unidos. E aqui no chess.com ele estava ali com 2.885 esse dia que a gente jogou. E aqui depois do lance torre 1 que eu fiz, ele fez um lance torre B6 cravando o meu bispo de B4. E agora, momento de calcular. E a gente vai usar desse método de cálculo que eu te mostrei aqui no primeiro exemplo para entender essa posição. Então lembrando, primeiro passo é fazer o quê? O estudo da posição. Entender os temas táticos que existem naquele momento. Só um detalhe aqui, talvez vendo ali a análise, mostrando assim essa forma de pensar, talvez você esteja pensando aí, pô, mas isso aí é muito lento de fazer, né? Eu não vou ter tempo para fazer todo esse passo a passo.
Acontece que com o tempo, se você vai fazendo isso, resolvendo exercícios, usando nas suas partidas, seu cérebro ele vai ficando condicionado a sempre fazer isso. E você acaba, na verdade, calculando mais rápido. Porque, por exemplo, quando eu vou fazer isso hoje, eu não fico assim, estudo da posição, lance candidatos e tal. Não, é um negócio muito mais automático. Então, eu bato o olho na posição, eu já vejo os temas, já vejo os candidatos e já começo a calcular pelos lances mais forçados. Então, talvez no começo seja um pouco mais lento, mas você pode treinar isso fazendo exercícios e se acostumando a fazer isso. Uma coisa que eu sempre fazia, especialmente no começo, era ir anotando. Aí eu anotava todo esse passo a passo para me acostumar a pensar dessa forma, né? O negócio é mais pensar do jeito certo, tá? Bom, mas aqui ele jogou então torre B6, cravando meu bispo de B4. Quais são os temas táticos que existem na posição? Bom, um primeiro tema tático é que ele tem um cavalo em A5 em defesa. Então, peça em defesa é sempre tema tático. Se eu viu peça em defesa, já fica de olho que aquilo pode ser um tema em algum momento. Outro tema tático, meu bispo ele está cravado. O bispo de B4, ele não pode sair que está caindo a minha dama de B1. Outro tema, o rei do meu adversário ele está no centro. E existe um raio-x da torre em E1 com o rei no centro. O rei ali em E8. Pensando nisso, o que fazer nessa posição? Quais são os nossos lances candidatos? Bom, aqui eu comecei a pensar formas, principalmente, de explorar essa coluna E aberta. Antes disso, é claro, eu calculei tomar a peça. Esse é o lance mais forçado da posição. Então, bispo tomar 5 é o primeiro lance que tem que entrar nos seus candidatos, por ser o mais forçado. Só que se a gente começa a calcular bispo tomar 5, é fácil perceber que ele tem torre por B1, bispo toma D8, agora ele faz torre toma 1, torre toma 1 e agora rei por D8. E o resultado disso é que meu adversário está aí com um peão a mais, par de bispos, uma posição onde ele está ganho já. Então não vale a pena tomar esse cavalo em A5. Então comecei a pensar em candidatos para tentar abrir a coluna E, para assim explorar esse tema do rei do adversário no centro. E aqui surgiu uma ideia relacionada com esses temas de um outro lance candidato, que é o lance D5. Bom, D5, o que acontece? Quando eu faço um lance D5, o que eu preciso calcular? Primeiro eu preciso calcular se ele pode tomar a minha torre de A1. Você sempre começa calculando o lance que for mais forçado da posição. Mas aqui acontece que se ele tomar em A1, eu posso jogar a dama por A1, e agora eu estou ameaçando a torre de H8 e ele não pode rocar. Se ele jogar, por exemplo, um lance como torre G8, agora eu tomo em A5, porque não tem mais o meu bispo cravado. Então, essa foi a variante que eu vi para fazer um lance D5. Só que agora o Shankland faz dama F6, que no primeiro momento parece um lance bom, porque ele está ameaçando dama por A1. Só que esse lance ele interroga duas. E aqui seria o momento mais crítico dessa partida para calcular. Jogam as brancas. O que fazer depois de dama F6? Se aqui a gente começar a pensar nos nossos temas, seria muito bom poder tomar a peça em defesa de A5. Mas o problema de tomar em A5 é que cai a dama. Então, a gente pode usar essa lógica da seguinte forma. Bom, o motivo é que a minha dama está caindo. Quer dizer que se eu tirar a minha dama dali, é uma ameaça tomar o cavalo em A5 que está sem casas. Esse é o principal tema tático da posição, cavalo em A5 sem casas. É por isso que lá no estudo da posição é tão importante ver os temas primeiro, porque você já sabe o motivo. O motivo é ganhar esse cavalo. Pensando nisso, surgiu um lance candidato, que é o lance dama E4. Eu tiro a minha dama da cravada e ameaço tomar, assim, o cavalo de A5. E aí, o que ele vai fazer depois de dama E4? Porque não tem cavalo C4, não tem cavalo B3, não tem cavalo C6, não tem torre A6. Basicamente, ele não tem lance. Depois de dama E4, tá caindo o cavalo de A5. E foi esse um lance que eu fiz. Tirei minha dama para E4. Bom, se ele tomar em A1, eu vou jogar a torre por A1, bispo A1 de novo tá caindo em A5. Ele acabou tendo que jogar aqui torre por B4. Eu faço dama por B4, já tenho aí uma qualidade a mais e continuo com um ataque muito forte porque o rei dele está no centro e o cavalo lá em A5 continua caindo.
Ele fez agora dama C3, é claro que ele quer simplificar a posição, mas eu não quero fazer isso, eu faço dama D6 para manter o rei dele no centro. Veio o bispo F8, dama B8 cheque, dama C8. E depois no lance dama toma 7, ele já abandonou a partida, porque tá caindo o cavalo em A5, o cavalo tá sem casas de novo, tá vindo o torre C1, com uma posição aí sem esperanças para as pretas. Então vamos lá, recapitulando, qual que é o passo a passo para você organizar o seu pensamento na hora de calcular? Primeiro, estudo da posição, onde você vai identificar os temas táticos que existem. Segundo, lances candidatos. Para cada tema que você viu no estudo da posição, você vai escolher um lance candidato. Terceiro passo, começar a calcular pelos lances mais forçados da posição. Você pega os seus lances candidatos, aquele que for o mais forçado, seguindo aqueles 4 tipos de lances que eu passei aqui, é o lance que você vai começar a calcular. Só então você vai calcular e lembrar de prestar muita atenção também nos lances do seu adversário. Beleza, mas como fazer agora para conseguir fazer esse estudo da posição da melhor forma possível, conseguindo identificar ali os temas táticos que existem? Para isso, você precisa conhecer os temas táticos, né? E uma das maneiras de conhecer os temas táticos é ali dentro do Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você tem aulas comigo e com outros grandes mestres, e seguindo ali as nossas trilhas de treinamento, você passa por cada um desses temas. Por exemplo, a trilha que te leva até os 1500 de rating, ela começa com um treinamento de tática, onde você vai entender o que é a tática, como melhorar a sua visão combinatória e começar a trabalhar ali nos temas táticos que existem. Temas de mate, ataque duplo, cheque duplo, cravada, ataque descoberto e por aí vai. Existe uma dezenas de temas que o jogador precisa conhecer para ele fazer esse primeiro passo ali com perfeição, que é identificar os temas. Feito isso, você vai para os próximos passos, que entra em métodos de cálculo, como a gente acabou de ver agora, onde você vai aprendendo a organizar o seu pensamento. Se você quer começar a fazer esse treinamento, quer começar a treinar comigo e entrar para o Chessflix, é só você entrar para a lista de espera do Chessflix, o link ele está aqui na descrição desse vídeo, ali você pode fazer o seu cadastro e assim que for abrir uma nova turma ou surgir novas vagas para o Chessflix, você vai ser avisado primeiro, podendo assim entrar com uma condição especial, beleza? Bom, então clica aí no link que está na descrição do vídeo para não ficar de fora. E se você curtiu esse vídeo, conseguiu aprender mais sobre xadrez, deixa aí o seu like e me conta aí nos comentários o que você achou, beleza? Vamos então encerrando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.